Vamos agora começar a falar... Começar a falar é ótimo. De Tá certo, Começar a falar, verdade, né? Porque a gente já tá falando tanto tempo aqui que eu perdi o tempo e o espaço. Mas vamos falar de Miroco-chan, uma obra que, obviamente, trabalhou o conceito de muitos T's. Muitos T's. Ele é muito tenso. Muita tensão, gente. Vocês não têm noção. Fantástico. E aqui temos a história da Miko, que de repente, de um dia pro outro, ela começa a ver fantasmas, assombrações, coisas estranhas, arrepilantes, onde basicamente só ela vê e ela vai ter que começar a conviver com essa nova realidade. E foda-se. É simples assim, porque agora ela vai ter que começar a conviver diariamente com esses bichos nos momentos mais inconvenientes possíveis, e a gente vai continuar, e a gente vai ver a progressão dessa história que realmente sabe muito bem o que é criar tensão. E outros T's, mas, cara, eu gostei demais como Miroco-chan é um dos reais e um dos únicos animes de terror que a gente teve depois de muito tempo. Ou melhor dizendo, anime bom de terror. Um anime que é eficiente, que sabe o que tá fazendo. Histórias assim, geralmente tem uma aqui, uma ali, anime de terror aqui e ali, mas todos eles são tão fraquinhos, tão besta, ou tão ineficientes de ser terror, que Miroco-chan conseguiu, assim, primariamente atingir esse objetivo muito bem. De fato, assim, tem muita coisa que vem do mangá. Eu, inclusive, sou, assim como em Blue Period, aqui eu sou um leitor do mangá do que estamos falando, que é Miroco-chan. Mas eu vou dar um mérito, porque, diferente de Blue Period, a Steph soube muito bem o que estava fazendo. O próprio Yuki Ogawa, que é o diretor, que também é o diretor de, olha só, Reviewers, ele soube muito bem criar enquadramentos ou construções de cena, principalmente nos storyboards que ele fazia, pra criar uma tensão muito boa. E ainda ter uma boa ideia pra manejar a equipe pra construir esse terror, porque a equipe é praticamente a mesma de Higurashi Soso. Isso diz muito mais sobre o trabalho de Higurashi Soso do que a Steph. Isso diz muito mais sobre o diretor do que sobre a Steph. Mas até sobre a própria Steph, porque tem, por exemplo, o Takashi Sano, que trabalhou bastante no Sotsu. Os trabalhos dele a gente olhava e falava, mano, vai embora, tá triste isso aqui. E aqui, os episódios que ele trabalhou foram muito bem montados, muito bem editados. A construção pro terror é bacana. E tem um negócio que eu, como leitor do mangá, eu vim aqui desmentir um fato. Por quê? Querendo ou não, quando saiu o Miroco-chan, muita gente ficou muito puta por conta da visão que o diretor trouxe pra obra. Que era uma visão com muito mais tesão, além da tensão. Então você tinha muito enquadramento em bunda, tinha muitos momentos onde as personagens estavam muito mais bufadas do que deveriam. E por mais que de fato seja uma coisa que me incomoda também, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Apesar do diretor ter colocado algumas coisas a mais, principalmente em cenas originais, isso tudo é no mangá. Todos os enquadramentos são do mangá. Um ótimo exemplo, que é lá do primeiro episódio. A cena onde a Miko tá no banheiro da casa dela e tem o fantasma atrás dela fazendo a mãozinha no espelho. Que de repente, do nada, enquadramento na bunda dela. Sabe qual é a única diferença do mangá pro anime? Que no anime a Miko tem um pouco mais de bunda. Um pouco não, muito. Mas a marca do pijama vácuo é a mesma. A intenção, tanto a intenção pra terror quanto a intenção da punheta é a mesma. A quebra é a mesma. Então, tipo, quem diz, o anime foi estragado porque tem muito eti, vão pro mangá. Foi a maior vigarice que esses caras de pau conseguiram fazer na vida. Porque é a mesma coisa. Foi o episódio, acho que foi o 9, que eu pensei, mano, tá com muito close de coxa, isso tá muito estranho. Deixa eu olhar o mangá. Ih, é tudo daqui. Putz! Pois é, inclusive, usando toda uma técnica científica para comprovar que Miroco-chan tem mais terror do que tesão, vamos dizer assim, foi nós assistirmos todos os episódios fazendo um contador em cima disso, e geralmente tinha muito mais
contador pendendo pro terror do que pra outra coisa. Então, assim, eu entendo Miroku-chan ter eti e usar isso. Eu entendo. Ele precisava ter isso? Não. Em nenhum momento, inclusive, isso é feito com um viés pensando no próprio contexto de cena. Não existe isso. Não existe nada que ela contracene ou contraste algum tipo de viés sexual na obra. Então, meio que esse fanservice fica apenas para o espectador. Que, apesar de tudo, o próprio fantasma não tá nem aí pra isso. Vamos dizer assim. Então, tudo que tá sendo feito ali, eu falo, você tá entendendo o que é a indústria dos animes, você entende o que é otaku, e otaku gosta disso. Estranhamente, ele não foi bem recepcionado no Japão por conta disso, e o pessoal reclamou. Porém, meu Deus, tô me enrolando tudo, e por todavia, nada do que ele faz aqui não é tão longe do que geralmente a gente vê em anime de oti, romance, battle shonen, sekai, essas merda toda. Então, eu não vou reclamar que Miroku-chan tem eti. Eu vou reclamar dos animes que fazem a mesma coisa e são ruins quanto a isso, ou estragam contextos nesse sentido, porque até eles quererem mostrar pijama vácuo, peitos que são que têm vida própria e saem saltando aí pelo mundo afora, ou situações que não fazem nenhum sentido ali, a coxa apareceu, alguma coisa assim, eles, pelo menos no contexto da obra, não estão evidenciando isso de forma pejorativa. É mais uma visão da obra pelo autor, e isso não atrapalha a narrativa em longo prazo, ou como a obra como um todo, porque o que eles querem fazer, e quando eles querem fazer isso melhor e mais bem feito, é a parte do terror, é a parte da tensão, é a parte da Miko entendendo essa nova realidade que ela tá vivendo, absorvendo essas novas informações, entendendo como ela pode sobreviver a certos ataques e como eles funcionam, quais são as regras por trás de cada bicho aqui, porque eles são distintos, eles aparecem em momentos distintos, ele tem tamanho, forma, aura, objetivos completamente distintos, e ela tem sempre a visão de eu não vou interagir. Então ela, de uma forma passiva ou com pouco teste, pouca forma de saber como que ela deve agir, ela cria uma linha de raciocínio e sempre tenta fugir ou não interagir. Então, é mais difícil você criar uma situação que pareça, que tenha mais contexto, que tenha uma regra não dita que funcione melhor e tenha uma causa e consequência que faça sentido para quem está assistindo, mais difícil, porque ele tem menos informações, ele tem menos interação para conseguir criar uma progressão narrativa que faça sentido a ação, a reação, a regra estabelecida de como funciona aquela entidade. Então, ele faz muito com bem pouco, e esse saldo sai muito positivo no final do dia. E só pra até falar um pouco mais dos acréscimos da história, porque a história teve bastante coisa original. O início do primeiro episódio, por exemplo, foi original. E por mais que dessas originalidades da história tenham sido mais tristes, por exemplo, a Yuria, que é a personagem pequenininha, ela nunca teve questão de demanda no mangá. Isso eu posso garantir. No anime, não só a primeira aparição dela foi a base de coxa, como ela teve take original pagando bunda. Aí é foda. Aí é triste. Por outro lado, olha, eu dou parabéns principalmente pro Ken Taihara, que é o roteirista, porque ele criou alguns momentos originais pra encaixar melhor a história. Eu acho, por exemplo, o início de Miroku-chan, especificamente o início, melhor no anime. Porque não é do nada, sabe? No mangá ela só começa, eita, tô vendo, foda-se, e as coisas vão acontecendo. Aqui eles começou a dar uma introdução, os personagens começaram a ter um pouco mais de preparação. Uma cena que eu adoro, que é a cena do pudinzinho, quem viu sabe o que é. Ela foi melhor preparada no anime por conta de algumas apresentações antes. Então, tipo, por mais que tenha esses elementos, e querendo ou não, como eu falei, o Ogawa é o diretor de Reviewers.
Ele é um ótimo diretor, mas ele pensa com as duas cabeças. Mas esse é o ponto. Ele pensou com as duas cabeças, então fez a demanda, beleza. Agora, pô, tem essa cena aqui. Vamos fazer direito. Vamos construir e dar uma tensão, veja bem legal. Tipo, eu vendo esse anime, eu saí até mais satisfeito do que eu esperava, porque quando saiu toda a staff, principalmente todo esse foco no Ecchi, eu fiquei um pouco preocupado, mas saiu muito mais positivo do que eu esperava. Pois é, e é difícil você ver consistência, principalmente vindo da Passione. O Ogawa já trabalhou com a Passione antes, né? E fez um excelente trabalho. Então, tudo que ele tá colocando na mão e... só a mão, tá? Só a mão. Continue só assim. Olha, depende, eu não sei de onde ele botou essa mão. Pois é. Continue só colocando a mão e espero que as outras obras que ele venha a produzir, se não for uma obra que seja especificamente com o objetivo como reviewers, vamos dizer assim, não tenha essa genialidade das duas cabeças dele. Porque até o miserável não em Mirio-chan, mas em reviewers, o cara sabe pensar muito bem com as duas cabeças. Mas eu espero que as próximas obras que venha, que não tem esse objetivo, ele traga um trabalho tão bom quanto fez aqui. Porque o cara tirou ouro aqui. O cara tirou ouro. Não tinha tanta equipe pra trabalhar, é Passione, mas a forma que ele criava atenção, principalmente pela sua direção e pela estética, pela escolha artística de tudo que ele trouxe aqui, eu olhava o mangá no começo da temporada, quando o Rafa até começou a introduzir Mirio-chan pra gente, e falei, mano, isso daqui não funciona, não tem como isso daqui ser transposto pro anime. E eles conseguiram acertar. Não com a mesma forma e nem com a mesma intensidade do mangá, mas ele criou a própria proposta dele, a própria forma de Mirio-chan, e deu muito bem pro anime. Os motoboys miseráveis estão passando na rua, desculpa. Mas o que ele conseguiu aqui criar de tensão através de visuais, utilizar muito bem sonoplastia, muito bem as músicas, silêncio e toda a forma de criar esse clima de terror que não é muito fácil e nem muito usual dentro dos animes, o cara tá de parabéns e ele fez um excelente trabalho aqui com o que ele tinha. Se isso daqui fosse num estúdio muito melhor e mesmo mantendo tudo que ele tinha aqui em mãos, fácil ele conseguia chegar no 9, 10, fazer um anime assim excepcional, mas infelizmente não dava pra chegar tão longe assim. E o Ecchi também atrapalhou um pouquinho assim. Pouquinho. É porque eu digo um pouquinho, porque querendo ou não, eles são mais episódios pontuais. Teve alguns episódios, inclusive, que não teve nem nada disso. Nada de o outro ter, e quando ele queria criar climas mais pesados e uma vivência da Miko nessas situações, ele acertava muito bem, principalmente na reta final. O que ele fez, inclusive, na reta final, parabéns. Olha, o cara trabalhou muito. E fez um dos animes de terror mais assertivos que temos aqui ultimamente no mundo dos animes. Não só terror, ele manteve uma das coisas que eu mais gosto do mangá, que é o fantasma diz muito sobre ele mesmo sem ele falar nada. Então, tipo, tem a cena maravilhosa que eu acho, que é a menina com muita energia espiritual e o fantasma do lado dela fazendo o quê? Pegando o fantasma menor, usando a energia dela pra fazer churrasco e por consequência ela fica mais fraca. Tem muita ideia de world build ou experiência sobrenatural legal que ele faz muito no pincelado, mas tá ali e você consegue tirar muita coisa em cima disso. Eu acho sensacional. Eles conseguiram manter essa essência do mangá pro anime, que, olha, pra mim deixou o anime ótimo nesse sentido. Sim, e é até difícil, porque, como eu tinha falado antes, não existe muito diálogo ou muita tentativa para entender os processos. São processos visuais de observação passiva. Literalmente, a Miko... brotou um bicho do lado da Miko, ela tá refém a essa situação, ela não quer interagir, ela não quer estar ali, e ao longo da tentativa dela fugir e não se conectar, essa pequena micro interação que ela tem de forma passiva, começa a mostrar muito sobre isso, ou até ela entender sobre qual é o funcionamento daquele monstro, daquele ser, daquele fantasma. E é muito interessante como isso é feito, principalmente pela construção de cena e storyboard.
Um dos... É o character design dos monstros mesmo. Sim, se bem que eles já são eles são já do material original, então o mangá pensou isso previamente, vamos dizer assim. Mas o anime conseguiu transpor isso pro anime e funcionar. Exato. E, tipo, é um ponto que eu fiquei até com medo, que, tipo, os designs são muito complexos, eles têm bastante detalhe, não necessariamente pra botar na animação, mas que faz parte pra construção narrativa da coisa. Será que eles conseguem passar? Eles passam. Não é com 100% de eficácia, mas eles conseguem trabalhar muito bem com o que tem, eu garanto. Exatamente. E um dos melhores momentos pra citar sobre essa habilidade, né, dessa qualidade de Miroku-chan como um todo, é no momento do trem. O cobrador do trem, vamos dizer assim, ele é um dos melhores exemplos para citar tudo de positivo que Miroku-chan tem e como ele funciona muito em prol do terror, da tensão, de criar uma situação e te explicar qual é a lógica por trás daquele fantasma. Isso daí, cara, é uma qualidade que ninguém tira de Miroku-chan. E falando e dando uma conclusão geral, é isso. Eu acabo dando um 8 pra ele, porque é muito difícil você ver o que eles fizeram com o pouco que eles têm e olhando pra Sione, porque depois de... Por mais que eles tenham aí alguns animes bons no seu histórico, depois do que eles fizeram em Higurashi, eu tava com medo do que ia vir pela frente. E, cara, esse diretor tá com uma staff muito boa dentro da Passione e fazendo projetos bem legais. Espero que ele consiga cada vez trazer mais projetos bons pra dentro do estúdio. De fato, inclusive que o Ogawa permaneça na Passione, porque sai ele e o Hijiri Sanpei, esse estúdio morre. Mas eu vou dar só um pouquinho menos, mas é porque eu não gosto tanto. Por mais que eu entenda a visão do Ogawa, eu não sou muito fã dessa visão dele com o Eichi. E eu acho essa parte do mangá nessezinho também meio fraquinha. Mas não vai ser muito, porque eu ainda mantenho um 7. A Steph soube muito bem transpassar Miroku-chan pra anime e... se você ainda achar que o Eti tá muito desnecessário, não me cansa, não gosto disso aqui, olha, pode ir pro mangá, mas tenta dar uma olhada nos momentos maiores. Momento do pudim, momento do trem, momento do gato no anime. Você vai ver que eles conseguiram fazer bem. Exato. É aquele negócio, você consegue desassociar porque Miroku-chan, vamos dizer assim que o Eti é mais pesado no comecinho mesmo. Depois disso, cara, eles vão perdendo muito espaço e vão contando, de fato, uma boa história. E espero que tenha a segunda temporada, porque precisa. Se precisa. E meu amigo, se prepara, porque o negócio vai ser o bicho.